E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Olha só, nós estamos as duas do mesmo lado. O que será que aconteceu? E aí, será que o pessoal de casa vai descobrir por que a gente está assim? É, as duas do mesmo lado. Tem tempo que a gente não fica assim, né, Será Sandra? que é porque a gente tava com saudade uma da outra, resolve ficar mais próximas e tal, é isso? Será? É porque hoje nós temos uma convidada. Mas, que convidada, Isabel, não é super. qualquer convidada. Claro que não. E a gente traz Isso é qualquer simples assim, convidado aqui. podcast, poxa. Claro, vamos trazer qualquer convidado. Não. Mas antes, o que você tem que pedir? Então, gente, de novo, falta pouquinho. Entra lá no YouTube, no programa Simples Assim Podcast. Aí vocês vão lá se inscrever, curtir, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar nos grupos de vocês, pra gente estar alcançando lá os 10 mil seguidores, Tá não é faltando isso? muito pouco, Isabel. Muito pouco, gente. Muito E pouco. agradecer também a participação de todos, né? E todas aí de casa. E o pessoal tá firme, tá vendo o programa, hein, Sandra? Não, então você vê que aquele programa que a gente fez de comentar os comentários, foi tão difícil escolher os comentários, né? Foi. Quantidade que tinha. Muito legal também. É o que a gente diz, a galera tá participando. Os detratores queridos do nosso coração são sempre bem-vindos, porque aumentam o nosso alcance, claro, sempre naturalmente, são são bem-vindos, né? E aqueles que é para nos aplaudir, mais bem-vindos ainda, porque daí dá uma força aí pra Você gente. viu como é que a gente acolhe todo mundo e respeita as opiniões? Olha que maravilha. Aqui nós somos pelas diferenças, É Isabel. isso, cara, a gente se é coloca isso. no lugar do outro. Esse programa é top. Aqui a gente defende as diferenças. É simples assim. E aí? Ela é cineasta, Documentarista, produtora, roteirista, diretora, artista plástica, meu professor Deus, universitário. doutor em cinema. cinema. Aí, Gente. tô te falando, o Que- negócio hoje aqui o negócio hoje aqui não vai ser muito fácil, não, mas nós vamos tentar, hein, gente? Nós vamos tentar. Nossa, que delícia. A nossa convidada de hoje é quem? É. A multiartista, porque é muito multi, É muito multi mesmo, Maravilha, né? isso. Como que é? Multiartista? Aida Marques. Marques. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Ao Simples Assim Podcast. E bem-vinda. A Maricá também. Fez uma boa viagem? Fiz, ótima. É? Muito bem, tudo certo. Olha, muito obrigada, gente, pelo convite, viu? Vai ser ótimo conversar com vocês. Que delícia. Né? Sobre tudo que vocês quiserem, que vocês pensarem e estar aqui a Maricá, que é um município que traz muita felicidade atualmente pra gente, né? Ah, é verdade. Uma cidade muito inclusiva, viu? Você precisa vir aqui mais. Eu acabei de descobrir que nós temos um amigo em comum. E você tem que vir mais aqui para passear, sabia? Ah, eu quero sim, Mas Sandra, e olha só, Ah. assim que eu sair daqui, eu vou correndo entrar no YouTube. Ah, por favor. Correndo. Já e vou, se inscreve. Vou me inscrever e fazer a divulgação. Simples assim. Que maravilha. gente, tá vendo? É isso, Olha gente. aí, tá dando um exemplo. Aí, ó. É isso assim. Cara, conta pra nós um pouco da sua história. A gente viu aqui. Bom, primeiro que você nasceu em Niterói, nasceu em 1954. Nossa, você tem 6 anos a mais que eu. Tá maravilhosa, hein? Ah, obrigada. Olha, Lindíssima. tá linda. Tá linda. Aí, eu queria... Me conta um pouco dessa sua história na cultura, cara. Como é que você começou? Era cultura desde sempre mesmo que você queria fazer? Desde sempre. Você sempre quis fazer cinema. Conta um pouco da sua história pra nós. Vou contar para vocês. Eu nasci em Niterói e eu sempre quis ser escritora. Desde pequena eu escrevia muito. Mas eu sempre frequentei um pouco os sets, porque o meu pai se dava com vários cineastas. Com Nelson Pereira dos Santos, com Iberê Cavalcante. Olha. E aí, eu fui a filmagens quando eu era bem pequena, tinha desde uns 8 anos, assim, eu fui a algumas filmagens. Inclusive, o lançamento de Vidas Secas, que o Nelson fez uma sessão no antigo Cinema São Bento, que hoje não existe mais, em frente. E eu fui nessa sessão, foi a primeira sessão que eu fui, assim, que era uma sessão de convidados e tal, não era uma sessão comercial. Depois, o meu pai me disse que Nelson fez essa sessão para arrecadar fundo para o PCB. Eu descobri isso quando eu, anos depois. eu só achei o máximo aquele clima, assim, né? Aquelas Parabéns, pessoas. aquelas pessoas, aquela festa.
Isabel, vou ter que falar de um monte de coisa aqui, porque eu acho que eu vou ter muita história para contar também. Meu Deus. Vamos lá, vamos caminhando. Vamos caminhando. E aí, mas continua. Bom, mas aí, então, assim, eu sempre tive na minha casa, do meu pai e da minha mãe, tinha muito convívio, sabe? Assim, com o pessoal da cultura, o pintor Israel Pedrosa, a gente sempre estava junto. E aí eu fui estudar no Centro Educacional de Niterói, que era uma escola muito especial, né? Onde a gente tinha uma oferta incrível de tudo, de cultura, de arte, tinha cineclube já naquela época. As escolas eram bem completas, né? Essa escola era sensacional, assim. E assim, essa escola, eu falo pra cacete. Não pode falar, o microfone ela é uma é escola seu. cara, porque era uma escola de tempo integral em Niterói. Essa escola era ou de gente rica ou do filho do pessoal de esquerda. Então, os boixás estavam lá, os filhos do Nelson, os filhos do Jael Pedrosa, então a gente convivia junto nesse caldo, assim, né? E aí eu fui tendo essa convivência e chegou um momento que eu comecei a me interessar por cinema. E aí eu entrei na Faculdade de Letras da UFRJ, mas aí eu resolvi ir para a Europa. Fui para Paris estudar cinema, o meu custo mesmo, entendeu? Trabalhei e lá eu me formei em literatura e cinema. Isso foi que ano? Foi 74. Ah, tá. Ainda estávamos em plena ditadura. Ainda estávamos na ditadura. E aí eu fui para lá, vivi 5 anos lá, trabalhando, estudando, me formei, comecei a trabalhar lá na televisão, mas depois... Aqui, a Embrafilm, nessa época, estava num bom momento, com muitos filmes, os filmes fazendo muito sucesso. E aí todo mundo falava, volta, e eu voltei. E fiquei. Não voltei mais. Mas foi muito bom, porque eu trabalhei muito. E até hoje eu trabalho muito. Mas fiz o que quis, sabe? Fiz o que eu gosto. Isso é muito bom, maravilha. A gente ficou muito feliz também quando a gente começou a dar uma olhadinha lá no seu currículo, nas coisas que você está produzindo, que já produziu. E a gente viu um tema bem interessante, que é um tema que a gente vem abordando aqui no nosso programa, que é a questão das mulheres 50 a mais. Né? A gente já fez vários programas sobre mulheres 50 a mais, falando de maternidade, falando de sexo, né? E aí muitas pessoas ainda vieram falar, pelo amor de Deus, não fala que minha mãe, que minha avó transa. Eu falei, gente, mas elas transam, né? Então, assim, todo um tabu que envolve isso, né? E aí a gente vê que você tem um trabalho, acho que é o seu último trabalho, né? Que você são mulheres demais. Que aí vai abordando essas mulheres de 50 até 90 e alguns anos. A mais idosa tem 94. 94. E você trata de assuntos que é a maternidade, que é a solidão, que é essa questão também da sexualidade. E o que te levou a fazer esse trabalho? Eu queria, antes de você responder, já emendar uma perguntinha. Aqui também, a gente viu que você já está com esse projeto já há bastante tempo, né? Que você queria fazer uma coisa mais, assim, orgânica, de bate-papo, aí você resolveu fazer uma mesa, e aí você foi construindo essa ideia, até parece que teve um canal aí que não aceitou, porque você ia falar de gente muito velha, e o canal tinha 35 mais só e tal, bom, enfim... Mas aí eu queria ver o que é essa construção do cineasta, entende? Assim, tipo, o assunto me interessa muito, que é um pouco isso que a Isabel falou, mas a construção do cineasta, ele tá com uma ideia, aí ele vai, não quero orgânico, não é orgânico, agora eu vou mudar para isso, vou mudar para aquilo. Como é que um cineasta constrói a sua obra e escolher o seu tema? Porque escolher tema é fácil, né? Querer fazer é fácil, mas depois você botar num formato que você vai transmitir aquilo tudo que você quer, né? Como é que é esse desafio? Olha, isso é muito variável, né, Sandra? Sobretudo aqui no Brasil, porque as coisas são bem complicadas, bem difíceis, né? De você armar um projeto, conseguir o dinheiro, tudo é. E às vezes o projeto que você quer fazer mais, você não consegue fazer, porque naquele momento é mais fácil fazer outra coisa. E aí eu tenho sempre um monte de ideias e muitos projetos. Eu vou falar desse especificamente, porque esse é um projeto bem antigo, sabe? Há muitos anos eu me interesso pelo assunto da mulher e
de um tempo para cá, muito pela mulher 50 a mais. Né? Eu tenho um arquivo enorme que eu fui pesquisando de matérias de jornal, de revista e de livros também, de especialistas. E aí, eu fui tentando. Né? Quando eu falei com esse canal, a ideia era fazer um documentário. Mas aí, eles me falaram que lá não se tratava de mulher 50 a mais. 50 a mais, porque já está velha e, sabe? Aí, tem toda essa coisa na sociedade, né? Isso está... Agora, graças a Deus, isso está cada vez mais na pauta, né, Na pauta, cada vez mais. Cada vez mais se fala disso. E aí, eu pensei em fazer um filme de ficção, né? Eu falei, bom, vou fazer um filme de ficção. Mas quando a gente, aí vai um pouco na sua direção, quando a gente vai fazer um filme de ficção, a gente não tem dinheiro para pagar o roteirista. Porque os editais contemplam, em geral, a produção do filme. Então, isso é um problema. Às vezes, rola um edital de desenvolvimento, mas é raro. E aí, eu convidei 2 moças da minha idade para fazerem um roteiro. Elas falaram que queriam, não sei o quê. Começaram a fazer, não ficou nada bom, sabe? Porque fazer roteiro realmente é uma coisa muito difícil. É difícil. Muito minuciosa difícil. Também, né? E você tem que captar a essência daquilo que se quer, né? E teria que ter uma pesquisa delas, né? Então, também você sem ganhar nada, é difícil você abrir mão do que você... Bom, aí depois eu chamei uma outra amiga minha, e depois também a minha proposta, porque todos os meus filmes são bem baratos. Eu não queria, quer dizer, tinha que incluir, porque essa questão de ser um filme, a minha ideia era fazer tudo dentro de um apartamento, que fosse viável, porque assim, eu falo para as pessoas, eu não tenho mais 30 anos, gente, eu quero fazer as coisas, sabe? Quer fazer acontecer, quer realizar. Captando dinheiro. Aí... Você quer realizar. Uma outra amiga fez o roteiro, ela ficou muito melhor, ela acabou o roteiro, só que o roteiro era caríssimo. Eu apresentei para um distribuidor de cinema, ele falou que não estava muito caro. Então, aí eu pensei assim, olha quantas etapas eu preenchi, né? Eu falei, bom, eu vou chamar umas atrizes que estão acostumadas a improvisar, e vou fazer uma improvisação, como já aconteceu várias vezes na história do cinema. E pessoas que tenham, mulheres que tenham afinidade com esse tema. Aí eu chamei um grupo, que não sei se vocês conhecem, que se chama Grelo Falante. Não, mas já gostei do nome. É ótimo. O Grelo Falante são 3 moças. Quer anotar aqui. E elas já fizeram, elas faziam peça de teatro, trabalharam um pouco na Globo com Caceta, e elas meio que se dispersaram para... Cada uma foi seguir um pouco a sua vida, mas elas mantêm ainda esse grupo. Aí a gente trabalhou, filmou, mas não resultou. Não era aquilo que você queria ainda. Não, Bel, porque não resultou no time de comédia, sabe? Realmente você trabalhar com improvisação é muito difícil. Também necessita muito tempo de ensaio, de experimentação e parará. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um filme, pelo menos agora, depois eu posso até fazer um filme de ficção, Vou fazer um documentário. Porque um documentário... Eu trabalho muito com as mesmas pessoas. Eu tive muitos alunos da UF. Então, a gente tem uma parceria. Quando não tem dinheiro, faz. Quando tem, também faz. Bacana. E aí, eu falei, vou fazer um documentário, porque o documentário, eu não vou ficar esperando. Gente, não tem nenhum filme brasileiro sobre esse assunto. Nossa, que coisa, nem ficção, nem documentário. Isso é um dado importante, né? Impressionante. Isso é um dado importante. E cada vez mais esse assunto está na pauta, Sim. Né? Sobretudo para a mulher, porque a gente tem
acontece muita coisa, né? Muita coisa com a mulher. Muda muito. E nós fizemos um programa esses dias, como envelhecer no século XXI, entendeu? E aí a gente até botou uma matéria que saiu no jornal, né? Um acidente de um ônibus Na década de 60. em 1960, exatamente o ano que eu nasci. Um ônibus atropela uma velhinha de 41 anos. Pois é, né? Da Matéria de jornal. Jornal, uma velhinha, 42 um ônibus anos. atropela uma velhinha de 41 anos. Ele não falou atropela, usou um termo já mais conservado, assim, mais antigo, mas eu não me lembro. Mas aí você reuniu as... Aí eu escolhi, eu parti do... Você falou, vou fazer o documentário. Vou fazer o documentário. Aí eu escolhi os personagens. Em cima de que critérios? Pessoas que têm afinidade com esse assunto, que pensam sobre isso. Porque senão... Pessoas que falam, porque tem que render, né, gente? Sim, tem que claro. render. Tem que Tem que falar. contar a história. Quem tem medo de falar, não dá. E de 50 até 90. né? Essa senhora que tem o cabelo azul, ela tem 94 e ela simplesmente o máximo. Nossa, que Nossa, bacana. todo já quero ver, já tô curiosa para ver. Não, que é uma coisa, quando você fala assim, 90 anos é o mais... Porque a gente se projeta nisso daí, sabe? Eu quero chegar aos 90 anos o máximo, eu quero chegar a 80 anos o máximo, eu quero estar bem, né? Lúcida, fazendo as coisas, trabalhando. Eu acho que isso é tão importante, é tão legal. E as pessoas realmente estão falando mais sobre isso. E você não pode dar nenhum spoilerzinho assim, de alguma história contada? Vou dar sim. Bom, Aí você reuniu. Aí eu reuni. Quantas são mulheres? 7. Em torno de uma mesa redonda. Por quê? Eu não queria que tivesse nenhuma hierarquia. Entendi. Ninguém na cabeceira, sabe? Todas iguais. E fiz num estúdio de fotografia de amigos. Um pouquinho mais largo que esse aqui, porque também nenhuma referência de móveis, livros, nada. Elas estão ali completamente... Só elas mesmo. Só elas. E as histórias. E as histórias. E tem coisas de pesquisa, livros em cima da mesa que elas podem acionar Caso precise. caso precisem. Eu falo pra você, adoro uma pesquisa. Um papelzinho na minha mão. Adoro. E aí eu consegui 5 câmeras, porque eu queria Pegar vários ângulos, né? cobrir bastante. E mais o técnico de som, e ficamos 2 dias conversando. Nossa. E aí rendeu bastante a conversa. Rendeu bastante. Teve humor, teve eu emoção, fiz como que eu teve preparei, tudo. teve. Como eu preparei? Eu fiz uma lista de temas. Então, por exemplo, eu botei filhos, aí botei família, aí botei vários subtemas, né? Eu tentei contemplar todos os assuntos. Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Sempre esquece. Vai para o número 2. Mas aí você colocava esse tema em cima desse tema, a pessoa falava? Não. Aí eu peguei, imprimi e dei 1 mês para elas pensarem sobre essas coisas. O que vou falar sobre isso? 1 mês para elas pensarem. Mas aí, e antes da filmagem, eu fiz uma reunião com todas, todo mundo já tinha. Falei, mas ninguém é obrigado a falar sobre tudo. Porque você teve um problema com a menopausa, mas ela não teve. Sim. Isso não tem a menor importância para a Sandra. Então, isso é importante você falar. Mas a Sandra não. A Sandra vai falar do marido, né? Então, eu falei, cada uma fala do que quiser, desde que esteja dentro desse temário aqui. E assim aconteceu. Então, o papo foi rolando, foi muito bom. Eu acho que dava até pra gente participar, que você não conhecia a gente antes. Pois é. Olha, essa é uma boa, né, Isabel? Amiga, eu não quero falar pra você. Você não podia, amiga, você não tem 50 a mais ainda. Não, mas as nossas histórias são boas. São boas. Depois, quando você começar a acompanhar, você vai ver uns programas lá, você vai gostar dos temas. Mas olha, aí aqui a gente fala assim que você propôs casamento, solidão, filhos, divórcio, corpo, sexo, menopausa, são temas bem... maternidade, viuvez, machismo, responsabilidade de cuidado. São todos os temas mesmo que tem, poxa... Porque corpo, aqui né? Corpo acho uma coisa... Porque, por exemplo, nós fizemos pesquisa também
sobre essa questão de como envelhecer no século XXI, né? E todas as coisas que acontecem. Por exemplo, até a Isabel falou, Sandra, como é que você faz e tal? Eu fico um pouco chateada, porque o meu corpo não corresponde mais à minha cabeça. Eu quero fazer as coisas, mas não deixa. Tá certo? Já não posso mais ficar... Então, uma série de coisas. O corpo também tem uma coisa, né? Tem a sociedade fica muito em cima do corpo da mulher. Mas e aí ela quer te reprimir o tempo todo, achando que, né? Pô, mas fulana tá com essa saia, ela não tem idade pra isso. Né? Ou então, caramba, mas é tão nova, tá se vestindo igual uma velha. Então, a mulher é criticada o tempo inteiro. E se ela, né? A cabeça dela focar no que a sociedade pensa... tá coitadinha. Tá ferrada. Da mulher, né? Aí não tem condição, que a gente porque fala. Ou você é velha demais pra uma coisa, você é nova demais pra aquilo, ou você é isso, ou você tá com celulite, ou você tá sem celulite, ou você tá com pelanco, ou você tá sem pelanco, ou você tá com os peitos caídos, ou você tá sem peito, entendeu? Tudo é um problema, tudo é uma situação assim que não tem uma solução, né, para esse caso da estética imposta e tal. Eu sempre brinco com minhas amigas que eu falo, ela fala, Sandra, você defende o padrão? Eu falo, não, eu defendo o meu padrão. O meu padrão. Se eu me olhar no espelho, tá bom, tá valendo, e é isso aí que a gente vai tocar. Também, eu defendo o meu padrão. Cada um defenda o seu, porra. Cada um defenda o seu. Mas e aí, cara? E aí me conta. Mas aí surgiu também esse resultado que você queria? O quê? O documentário? Rendeu bastante. Eu agora vou entrar na montagem. Sim. Né? Tá. Comecei para poder... E quanto tempo ele deve ter? 90 minutos por aí, sabe? Acho que vai a gente vê aqui pela sua biografia que você gosta bastante de documentário também. Você tem uma predileção por documentário? Olha, deixa eu Ou foi o acaso? Não, foi o acaso. Deixa eu contar para você só uma coisinha sobre mulher. Bom, aí rolou parará. Na semana seguinte, eu fui almoçar na casa de uma amiga minha, que deixou o cabelo branco. Aí a conversa tinha 3 amigos. Aí ela falou o seguinte, gente, tem um cara agora que antes eu pintava o cabelo, ele olhava pra mim, agora ele vira a cara. Como que é? Por causa da cor do cabelo? Gente. Por causa da cor do cabelo. Porque tá velha, Sandra. Não, porque aí denunciou o cabelo branco. Denunciou a Que antes ele não sabia. Ela passeia com o cachorro e ele passeia. Aí ela que preguiça, gente. Que preguiça. Que preguiça. Antes da pandemia, eu pintava o cabelo, ele dava aquelas paqueradinhas, não sei o quê. Eu parei de pintar, agora ele vira a cara. Eu falei, não presta, Luísa. Não presta. Sai fora disso aí. Nem nada mais. Aí já entra a Sandra Recalde. Deve ser pinto mole. Não pode ser. Sandra, a gente precisa que o programa seja distribuído. Que o YouTube distribua, né? Que eles boicotam a gente, que a gente fala muita besteira, daí eles não gostam de distribuir. Fala muita besteira. Mas eu só falei que o cara tem pinto mole, qual que é o problema? Todo mundo tem. Isso para frisar que nós estamos com um amigo aqui no estúdio assistindo tudo de perto. Oi, amigo. Oi, amigo. Tudo bom? Mas, gente, mas isso, é incrível, né? Isso então, daí uma é coisa tão cor de cabelo, um negócio será que ele seria da faixa etária dela? Ela tem 74 anos, mas ela é muito assim, sim, conservada, bonita, charmosa, mas você vê, mudou a cor do cabelo, mudou não mudou a cor do nada, cabelo. quer dizer, só a cor do cabelo. Evidenciou, né, que ela tá... Que ela tá com a cidade. Que ela tá com esse dente. É um negócio, Bom, enfim. É isso que a mulher sofre, que a mulher sofre. Essa coisa do estereótipo é muito ruim, isso, né? Assim, porque essa coisa de você encontrar o seu equilíbrio, né? E a questão feminina, porque assim, o rapaz, quando ele fica velho, fica com o cabelo branco, ele fica um coroa charmoso. Se você não pinta o cabelo, você é relaxada. Relaxada, Entendeu? Porra, não se cuida? Relaxada. O cara tá grisalho. Pior que é desse jeito, né? Não sabe que charme. Envelheceu bem. Envelheceu bem. Muito bom. Mas é isso, cara, é impressionante. Mas olha, fala pra mim mais sobre o que mais você fez. Vou falar. Expedito em busca de outros nortes. Vou falar. O documentário foi uma coisa que foi, assim, natural. Tá?
O documentário, como vocês estão vendo, eu fiz esse filme na cooperativa, né? Com todo Sim. mundo. Eu Sim. consegui até a comida do Belmonte. Ah, boa comida, eu gosto. Então, ele é mais... depois que você tem uma certa estrada e que você tem né, uma rede, é mais fácil, sobretudo agora com os equipamentos digitais. Sim. A ficção é mais complexa, né? Porque a equipe é maior, tem que ter mais dinheiro. As locações, né? Tudo, maquiador, figurino, etc. Então, eu comecei como montadora. Eu fiz uma escola de montagem na França, depois fui trabalhar na televisão francesa, voltei, trabalhei na TV Globo, na TVE, na Embrafilme, com muitos filmes. A minha geração, eu montei quase com todos da minha geração. E eu gostava muito de montar. Mas chegou um momento que eu comecei a produzir. E aí, produção é uma atividade que te demanda o tempo todo. Muito. Né? E a montagem é uma atividade que você está ali concentrada. Que você já tem o material na mão e você vai montar. É isso que eu vou fazer agora. A montagem é a edição, certo? Edição, isso certo. aí, edição. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou, você escolhe o tema, né? Você falou assim, eu escolho o meu tema, eu quero fazer, se eu quero realizar. Mas como que funciona isso, só pra gente entender, o pessoal de casa entender? Eu tenho uma ideia, quero fazer. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu busco primeiro esse patrocínio, né? Esse recurso? Ou eu já tenho minha ideia e vou tentando fazer? Isso é difícil, porque parece uma coisa complicada. Para as pessoas que acham que às vezes é fácil fazer, né? Não é tão fácil fazer. Que você vai buscando, né? Porque, por exemplo, roteirista... Por isso que demora tanto aqui no Brasil para fazer um filme. Às vezes não pagam roteirista, eu não sabia disso. Não, pagam, mas a lei, existem dois tipos de Mas quando fomento. você consegue o fomento, não tem verba para esse profissional. Não, pode ter, Bel, pode ter. Porém, os editais, uma coisa é o fomento, que você faz um orçamento, o seu projeto é aprovado, existem leis do município do Rio, Maricá não sei se tem, do município do Rio, do estado do Rio e as leis federais. E aí você vai buscar os patrocinadores que vão aplicar. Outra coisa são os fomentos diretos, que é da Rio Filme, da Ancine, que lançam um edital. Então, lançam um edital para produção, para finalização. São mas separados. Tudo separado. Raramente lança para desenvolvimento, que é a parte do roteiro. Mas aí você estava falando da montagem. Porque montar o filme você tem que dar aquela... Hoje em dia se usa essa palavra muito para qualquer coisa, a tal da narrativa. Mas você tem que dar uma sequência, uma narrativa para contar a história adequadamente com todo aquele material que você tem. Porque edição, Sandra, é editing. É a mesma coisa que montagem. Só que edição vem da língua inglesa e montagem vem da língua francesa. Mas é exatamente a mesma coisa. E aí, depois que você filmou, seja um filme de ficção, onde você já tem um roteiro, em geral, né? Pode ser improvisado, enfim. Mas, em princípio, os filmes têm um roteiro que é mais ou menos seguido. Você filmou e o filme documentário também. Mas o filme documentário, em geral, a montagem demora mais. Porque o roteiro não está tão definido. Então, são os encontros que você vai achando na edição. Por exemplo, esse filme. Eu filmei com 5 câmeras. Já daí já é material pra cacete. Muita coisa. Né? Porque eu vou dobrar a câmera. As coisas têm que se encontrar, né? É como um quebra-cabeça. Eu vou construir essa narrativa. Essa história dessas mulheres com... Eu tenho 5 vezes o que foi filmado. Sim, né? Porque eu tenho 5 versões. 5 pontos de vista. 5 pontos de vista. Mas aí aqui a gente tem vários coisa de 2006 nós temos Expedito, 2011 nós temos Abdias, um brasileiro no mundo, nós temos em 2019 Trágicas. Pois é. O que aconteceu? Depois eu comecei a produzir. Eu já tinha dirigido curtas, eu fazia muito também vídeo para ONGs. Tem uma ONG muito grande, que agora, durante a ditadura, foi uma ONG muito importante. E eu fazia muito vídeo para eles sobre trabalho infantil, coisas assim, né?
Mas eu não tinha feito longa-metragem. E o Expedito, justamente, foi quem fazia esses vídeos comigo que me convidou. O Expedito foi um agricultor que, na época da ditadura, dos grandes projetos de colonização, foi para o sul do Pará. E ele também era um poeta ingênuo, mas um poeta. um poeta. E ele foi assassinado em 1992, porque ele começou a ter uma visibilidade muito grande, inclusive no filme tem ele com Lula, com Suplicy, no Congresso da CUT, e ele se apresentou como candidato pelo PCdoB e foi assassinado. É uma história muito bonita. E aí, esse foi o primeiro filme que eu dirigi com Beto Novaes. Esse filme circulou muito, ganhou a Margarida de Prata. Tá aqui. E... Da CNBB, né? Da CNBB, Chico Buarque leu os poemas. Leu os poemas, personagem principal, Lavrador Mineiro, ele mesmo, Expedito. A partir de sua morte prematura, vemos como parente... Exatamente. Então, bonita história. Vou ver isso daí. Tá onde? Vamos. A gente eu posso mandar o link para vocês. Pode. Manda o link para nós. Tá? Pode mandar de todos. De todos. Tá bom, eu mando. Claro. Agora, você falou dessa... A gente está falando da história da pandemia, né? Que sua amiga... Que a sua amiga... Né, deixou de pintar o cabelo, não foi reconhecida. Essa época de pandemia... Ela também foi muito importante para a arte, né? Em todos os sentidos. E as pessoas ficavam trancadas dentro de casa, mas acabavam, acho que, consumindo mais artes, né? Os artistas começaram a fazer shows, lives, as pessoas começaram, acho que, a assistir mais filmes, né? Esse período pós-pandemia, né? Você notou mudanças no setor de cinema ou você acha que pouca coisa? Cinema brasileiro é um cinema que vive de crise em crise. Crise em crise, Vocês devem se lembrar bem do Collor, né? Sim, sim. E acabou com tudo de uma hora para outra. Com tudo mesmo. Foi aí que eu fui para a UF. Aí você foi para a universidade. Porque aí... bom, acabou tudo, parou tudo. Gente. Parou tudo, né? As pessoas não trabalhavam mais. Né? Não. E aí, um amigo meu, professor da UF, falou, ainda vai ter um concurso de montagem. Você não quer fazer? Falei, eu nunca tinha pensado em ser professora, mas eu falei, vou fazer, porque... enfim, estou sem trabalho, tinha filho bem pequenininho. E fui. E depois eu gostei muito da vida acadêmica, assim. Para mim, a vida acadêmica, junto com a vida produtiva do cinema, foi um encontro, assim, maravilhoso. Que porque bom. Eu trabalhava muito em montagem. E eu trabalhava 12 horas por dia, inventava um filme no outro. Então, assim, tinha muito pouco tempo para... Eu gosto muito de estudar, sabe? E ficava naquela loucura, porque filme é assim também. Novela da TC entrou, o mundo acaba. Sim, você só fica naquilo. O mundo acaba. É só aquilo. Só respira isso, né? E aí foi muito bom, porque eu pude voltar a estudar, ter mais tempo, me organizar de uma outra forma, né? E o tempo todo eu fiz assim, fui fazendo assim, e aí fui e fiquei na UF, que é um curso, né, junto com a USP, os dois melhores cursos do país. Então, e fiz muita coisa, fui presidente do Fórum das Escolas de Cinema, a gente tem mais de 100 cursos de cinema em universidades públicas, assim, um negócio que cresceu loucamente. Agora, o que você falou, Bel, na pandemia, realmente as pessoas consumiram muito mais. Consumiram. Né? Porque ficavam em casa, as plataformas aumentaram barbaramente, mesmo as brasileiras pequenininhas, né? Agora, a gente... E foi naquele período que não tinha nada, além de tudo, porque era aquele presidente. Então, todo mundo ávido por alguma coisa boa, né? Agora, há um recomeço atual, né? Mas esse recomeço eu acho que está muito tímido ainda, né? Muito tímido, a gente está muito devagar. Porque a época do Gilberto Gil foi uma época esplendorosa. Foi uma época mesmo de glória, né? De glória, depois entrou também aquela pessoa, né? Que, pelo amor de Deus, aquela atriz lá, né, que aquilo ali acho que foi uma decepção pro Brasil, sinceramente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você
pelo que eu vi aqui, você gosta de personalidades... você parece nós aqui. Usa seus filmes, seus documentários para trincheiras. Também. Você falou do Expedito agora, fala do Abdias. O Abdias era uma doçura de pessoa. O Abdias foi em 2011 que ela fez Um Brasileiro no Mundo. O Abdias eu conheci porque o filho dele era amigo do meu filho, o menorzinho. E aí eu conheci o Abdias. E não existe nenhum filme sobre Abdias, assim, que dê conta do Abdias, só esse. Os outros é uma coisinha pequenininha. Aí eu falei, vamos fazer um filme. E aí fui. Ele já estava muito velhinho, sabe, Sandra? Mas aí eu ia lá, eu peguei câmeras, isso aí começando sempre sem dinheiro. Vou fazer. Começando assim, vou fazer. Não, vou fazer o Abdias com 90 anos. Vou fazer. Não faz, né? Não, senão perde. Senão perde. Aí eu ia para casa dele, eu e o fotógrafo. Aí a gente conversava, ele falava, agora eu tô cansado. Aí eu ia embora. Aí parava. Parava, Interessante. E ficamos assim. Depois eu consegui dinheiro do Ministério da Cultura. Na época do Gilberto Gil, para terminar o filme. Aí eu fiz partes de ficção, com a peça que o Nelson Rodrigues escreveu para ele, Anjo Negro. Anjo Negro. É uma maravilha. E a peça que o Abdias fez também. Aí ficou o filme. E esse filme circula... Eu não sei se ele foi um dos primeiros ou se ele foi o maior expoente e tal dessa coisa da cultura negra, né? Praticamente ele foi um dos primeiros. Um Teve dos primeiros, outro, mas ele foi o... porque eu não sei, a vida dele é extraordinária. Ele fez antes o Teatro Sentenciado, ele foi preso várias vezes, né? Ele fez o Teatro Sentenciado, depois ele fez o Teatro Negro, que foi uma beleza, onde saiu Ruth de Souza, Léia Garcia. Essa parte eu já tenho conhecimento. Teatro Experimental do Negro. Teatro Experimental, Essa parte eu até já vi. Muito, ele teve uma coisa mesmo muito... e ele também era político, né? Ele foi senador, né? Ele era suplente Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele assumiu. E ele era uma pessoa... Bom, aí assim, tem muita gente no filme falando sobre isso, né? Ele é muito... E ele era uma pessoa, morreu com 97 anos. E ele viajava o tempo todo na cadeirinha de rodas dele. Vou para a África. Que maravilha, né? Que bom conseguir resgatar, né? A história que as pessoas não conhecem. Passa muito, inclusive, passa muito nos Estados Unidos. Que maravilha. Eu tenho uma distribuidora lá que só distribui filmes sobre questões de negro. E ele passa o tempo inteiro, recebo os borderôs, né? Que legal. Muito bom isso, né? Esse aí você sabe, né? A gente quer o link também, tá? Eu já falei todos. Eu vou mandar todos. Agora tem uma coisa aqui que a gente tem uns dados aqui da produção audiovisual brasileira que gera muito emprego, né? Essa área de cinema gera muito emprego, né? A gente tem aqui que são quase 180 mil trabalhadores diretos e outros 500 mil empregos indiretos, né? Dentro da área de cinema. E, além disso, o audiovisual injeta 50 bi na economia, né? Por que, mesmo assim, não recebe os mesmos incentivos? São essas crises que a gente passa? Não. O que acontece? Se é uma arte tão importante... É uma coisa muito séria, Bel. Os americanos sempre estão de olho. Na época da Embrafilme, na década de 70, a Embrafilme atingiu 45% do mercado com produto nacional. E a gente tinha aqui no Brasil, não em todos os países, mas aqui a gente tinha um representante da Motion Pictures, que é a reunião de todas as grandes empresas. Columbia, a gente tinha aqui, morando no Rio de Janeiro. Ficava tomando conta. Para fiscalizar? Tomando conta. Nossa, é uma repressão contra a gente, então. Não, porque o projeto é não deixar o cinema brasileiro crescer. Não deixar nem o cinema brasileiro, nem o petróleo brasileiro, nem a escola brasileira. O que foi o acordo MEC-USAID para interferir na educação brasileira de uma maneira muito... É uma forma de censura contra nós. E outra coisa, depois que nós encontramos o petróleo,
Aí teve que tirar a Dilma. É uma forma de censura, né? Né? Não foi? É. Teve o golpe, É. patrocinado pelos americanos. É. Mas, enfim, aí continua. Aí, Enfim, eles, tem que rodar, né? Tem que O rodar. programa vai, continua. Aí, Essa nessa pessoa tomava época, conta, Ela tomava conta. dos nossos números. Que existia a Embrafilme, que Aham. produzia, distribuía, a produtora, que era uma produtora estatal, se tornou muito poderosa e conseguiu invadir o mercado interno, que era o projeto da Embrafilme. E aí eles... Por isso que o Collor também acabou com a Embrafilme, gente. Simples assim. Ó. Simples assim. E aí, dessa época, quer dizer, quando o Os Collor caras acabou... querem seguir tudo que os caras lá fazem. Mandam. Mas é o domínio do império, né, É. gente? O Gustavo Dal, que foi que era muito meu amigo, foi diretor foi ele que fez esse projeto de internacionalização do cinema distribuidor. Ele disse, não, eles chegaram para mim e falaram, é o seguinte, ou para com isso, a gente para de comprar sapato, pá. É boicote, né? Ué, mas isso não é, porque o cinema e o audiovisual hoje é uma indústria não só que gera muito dinheiro, como muda hábitos, Sim. constrói a cabeça das pessoas. Sim. Então, para além também só do dinheiro, tem essa questão. É cultura, né? É. A pessoa E é cultura e entra. E né? entra. Na televisão. te faz refletir. Entra te no faz cinema, na refletir. televisão, hoje no celular. Então, assim, e agora o que a gente está vivendo, né, depois desse período que a Embrafilme teve, a Embrafilme acabou, essa reconstrução toda, com os aplicativos, com o streaming, que vocês não sabem como é um contrato deles. A gente perde tudo. Temos ideia. Eles ficam com tudo. Com os Nossa. streams. Você não tem a nada. gente não tem nenhum direito. A gente vende, não tem copyright, não tem direito de autor, não tem nada. Vendeu, é deles. É Comprou deles. R$10, Eles Não você tem paga, aquela coisa não. que você recebe quando vai sendo exibido, nada disso. Por isso é que vocês devem ter acompanhado que eles são regulados. A União Europeia conseguiu antes de todo mundo, a Argentina regulou antes desse presidente, e Portugal, enfim. Mas a gente tem 2 projetos. Tem um do Senado e um da Câmara. Do Senado é horroroso. Da Câmara é melhorzinho. E agora, a principal trincheira é essa, de regulação, porque é onde é o futuro do audiovisual. É onde tem mais dinheiro, onde a gente trabalha. Quer dizer, a gente trabalha em tudo, mas sala de cinema está cada vez menos. Sim. Né? Como é o nome dele? Aquele cara que fez A Grande Família? O Agostinho? Pedro Cardoso. Pedro Cardoso é ótimo. Ele é maravilhoso, né? Eu estava vendo uma entrevista dele e ele falando dessa coisa das big techs, né? Dos streams e tal. E ele falando assim, essa coisa de que a gente pensa que a gente agora tem liberdade, pode fazer o produto que a gente quiser, botar... Aí ele foi destruindo ponto por ponto sobre essa questão, né? Da cultura nacional, da indústria, da produção nacional e tal. Até ele falou assim, olha, com todas as coisas que a gente tem em relação à Rede Globo, mas a Rede Globo produz a cultura nacional. Né? Então, assim, e a gente era empregado da Globo e a gente era registrado, a gente recebia, entendeu? E era assim, agora, com essas grandes big techs, com esses grandes canais de streams, não tem direito a nada. É a uberização total. É a tal da uberização de todas as profissões. Todas as profissões. É a uberização de todas as profissões. Então, você acha que você é dono do seu próprio negócio, mas você está ali para... Acabou. E essa coisa mesmo, né? A gente vê uma coisa mais explícita agora, essa coisa da eleição na Venezuela, a questão de Cuba, a questão dos embargos econômicos, são coisas que a gente vê de maneira mais clara dos Estados Unidos. Mas da maneira como você está falando, a gente sabe que existe também aquelas coisas, né? Muito por baixo do pano. Você faz um acordo com a educação brasileira, depois você faz um acordo com a coisa, depois você faz um acordo... Então, tudo isso, ela é muito... subterfúgio, não é a palavra certa, mas enfim, às vezes é tão assim bem feito que você não enxerga claramente que aquilo está sendo feito, né? Mas existe um boicote econômico para você impor a gente estava falando do politicamente correto, né, Isabel? Sim. Então, discutimos isso num programa passado,
que toda vez que você tem um momento histórico onde a esquerda, né, como foi a questão do início do século passado, e como veio depois as Semanas das Artes Modernas e a evolução também da cultura no mundo, que você implementa novos vocabulários, né, nova forma de pensar, de ver o mundo, né? E isso acaba com que eles precisam barrar isso, porque faz com que a própria direita, conservadores, nem sei como que eu vou dizer muito isso, que eu sou um pouco de uma escola meio tradicional, assim, de esquerda, mas só para as pessoas entenderem, quer dizer, como que impedir que uma coisa tão grande como a cultura, tão poderosa como a cultura, tão poderosa como a educação, seja boicotada por essas forças conservadoras para impedir as pessoas, né, de pensarem, de raciocinarem. Exatamente, né? Não é interessante, né, que as pessoas mudem seu pensamento, raciocínio, sejam críticas. Para que a pessoa falar por quê? Né? Para que fazer a pessoa falar um porquê? Não precisa, né? Não precisa, ela tem que estar sempre falando sim. Agora, Ida, mediante isso que a gente está falando, né, que é grave, que é muito grave, né? Que a pessoa produzir, trabalhar e chega lá na hora não tem direito a nada, né? Vende o produto como se fosse esse vinho aqui, essa garrafa aqui, e acabou, não tem direito a mais nada numa coisa que ela fez, que ela produziu, né? O trabalho dela. Como é que você vê o futuro dos novos profissionais de cinema, as pessoas que estão na universidade? A gente tem aqui amigos em Maricá que fizeram cinema na UF, né? Que você falou que é uma das melhores, né? UF e USP. Como é que você vê o futuro dessas pessoas? Né? A pessoa que está pegando, que está começando. Aqui em Maricá a gente tem cursos, né, de cinema, incentivando os jovens a se profissionalizarem, ou pelo menos se interessarem, né, pela arte de cinema. Como é que vai ser o futuro desse pessoal? Olha, eu acho bem complicado, né? Mas, assim, difícil, mas dentro de um quadro que tudo está difícil, né, gente? Assim, a questão trabalhista, essa coisa da uberização, né? Agora, tem que se desenvolver uma indústria nacional. Não existe indústria nacional de audiovisual onde o Estado não esteja presente. Não existe. É impossível. É impossível. O melhor exemplo de todos é a França. Porque a França tem, desde no pós-guerra, um projeto de apoio ao cinema. Depois dos Estados Unidos, fora a Nigéria e a Índia, que vendem muitos filmes, mas no caso do país que mais vende filme é na França. A política deles abrange tudo, desde a formação até, se você tiver cinema e passar um filme francês, você ganha dinheiro do governo francês. Eles apoiam a indústria audiovisual de uma forma incrível. Por isso que a gente estuda. Depois que eu já era da UF, tive na França várias vezes para isso. As escolas de cinema isso melhorou muito desde que o Mitterrand entrou. Eles tiveram esse apoio, que é o CNC, Centro Nacional de Cinema, foi criado após guerra, mas ele não foi como aqui, que acabou, destrói. Ele só foi melhorando, incorporando as mudanças. Né? Então, agora tem game, sabe? Sim. Ele foi incorporando agora. Isso é um projeto de Estado. Sim. Mas você acha que teria que ter o quê? Um resgate, tipo de uma Embrafilme, por exemplo? A gente tem a Agência Nacional de Cinema, mas tem muitas limitações, porque é uma agência. Ela não pode, por exemplo, editar livro, que a Embrafilme editava. Sabe? Então, uma coisa mais ampla do que teria que se fazer, eu acho que teria que se fazer um novo desenho institucional. Então, acho que também, eu concordo com você, sabia? Tem que ser uma coisa mais moderna, não é a palavra certa, mas enfim, acho que tem que se adaptar aos novos tempos. E buscar... E incluir outras coisas. Se adaptar aos novos tempos. E eu acho que como a destruição foi tão grande, né? E dessa vez até, a gente falou do Collor e tal, mas dessa vez até foi de criminalização, né?
Antes foi da destruição mesmo. Você não vai mais trabalhar, não vai mais fazer nada, mas tudo bem. Mas agora criminalizou essas pessoas. Quem produzia cultura no Brasil era ladrão de lei. Lei Rouanet era símbolo de roubo, de assalto. Se aproveitando, né, da então, lei você já vê, para pegar dinheiro. Você viu uma situação complicado. assim que foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Agora, eu acho que no caso do audiovisual tem que se pensar um novo desenho institucional. Um novo desenho institucional, Sabe? Não só uma agência, porque dá para vocês verem. Desculpa. Eu não sei se é verdade ou não, mas a Cine nasceu do 3º Congresso de Cinema, que foi patrocinado pelo Olívio Dutra, quando ele era governador. E aí, daí saiu um grupo de trabalho que criou a Ancine. E aí, o Gustavo, que criou a Ancine, que era presidente do grupo de trabalho, Gustavo Dal, e depois foi presidente da Ancine, estavam numa dúvida danada. Eu acho que isso pode ser até verdade. Falaram assim, Gustavo, Fernando Henrique não vai querer fazer um instituto de cinema, uma fundação. Aí Gustavo falou, vamos fazer uma agência, que ele adora agência. Passou. Só as palavras. Passou. Escuta. Mas enfim, é isso. A agência, ela tem ela não pode atuar com certas limitações. Então, tem que se desenhar. Porque, para vocês entenderem, na época da Embrafilme, tinha a Embrafilme, que era uma empresa de economia mista, que atingia a parte comercial, a parte cultural, publicações de livro. Tinha o Concine, que regulava e fiscalizava. Que era o Conselho. Que era o Conselho Nacional de Cinema. E depois teve a tal da Lei Sarney. Foi quando começaram as leis de incentivo. Então, você tinha estruturas separadas que davam conta disso tudo. Né? Então, a Ancine, por exemplo, ela não pode ajudar... Ela não pode criar escolas, não pode ajudar escolas, porque ela é uma agência. Não tem essa limitação. E a gente vem passando uma coisa assim no Brasil, né? Que as coisas, em vez delas progredirem, né, elas vêm num retrocesso, né? E aí acaba influenciando e acontece a tal da uberização, de todas as profissões. De todas as profissões, né? Me fala uma coisa, minha linda. Aqui a gente falou de dois filmes que você fez sobre duas figuras masculinas emblemáticas na história brasileira, né? E aí você também falando de mulheres e tal. Existe alguma diferença de contar a história de homens ou de mulheres? Existe você vê assim alguma história de gente? História de gente é história de gente, né? Eu adoro. Contar a história de gente. Agora, deixa eu falar uma coisa que vocês perguntaram. A questão do documentário foi uma coisa que foi acontecendo também. Eu perguntei se você tinha uma predileção. Não é predileção. Foi acontecendo. Foi acontecendo. E eu tô com 2 projetos de ficção. Sim. Agora. Para já começar? Não, tô captando. Tem todo. Peraí que tem que ter, né? Calma. Tem que captar. Mas são baratinhos. São baratinhos. Que é para fazer, né? Para fazer. Que é para fazer. É o seguinte, logo depois do Bolsonaro, 2 casais se encontram, porque assim... Isso é maravilhoso. Conta. Essa coisa das brigas... De amigo brigar com amigo. Com amigo? Eu fiquei muito abalada. Amigo, família. Família, todo mundo. Assim, eu não sei, porque em 64 eu tinha 10 anos, mas eu não me lembro que tenha sido assim em 64. Não foi essa agressividade, sabe? As minhas tias eram ascendistas. Olha, não foi essa agressividade. Não, é muito, Isabel. Olha... Realmente vivemos um período... Até chegar amiga minha e falar, Caetano Veloso é ladrão, porque pega rei. Eu falei, olha só, se toca. Você acha que Chico Buarque aqui não lembrou? Você lembra de Lembro, você acha que Caetano Veloso precisa de Lei Rouanet, gente? Chico Buarque precisa... Sabe, não pensa minimamente. Bom, depois que ela falou isso, eu cortei a... Mas, assim, essa coisa belicosa, agressiva, existia antes, né? E aí, o filme de ficção se chama Derrame. Nossa, São 2 casais que bem propício. Mas é um derrame de doença ou um derrame de derramar? Da cabeça. É bem propício, né? Porque... logotomia devia chamar, porque às vezes tem gente que é meio logotomizado. Porque e eles se encontram... Após, né, a pandemia está acabando, e aí eles vão se mostrando o que era de esquerda, aderiu ao Bolsonaro,
Aí começa aquela briga. Ai, que me deu um entendeu? frio na barriga agora, gente. Meu Deus. Mas eu conheço que muita gente de aconteceu. esquerda que aderiu ao Bolsonaro. Foi, eu também, até da minha família. Eu conheço. E muita gente Eu acreditou, conheço. Então, né? né, as pessoas se mostraram muito. Então, o filme é isso. É uma discussão. Aham. Não, mas você... Aí o que... E as pessoas vão despejando as Vão coisas. despejando, Nossa, maravilhoso, né? Olha, eu vou falar pra você uma coisa. Bom, primeiro que no dia que você for lançar esse das mulheres, você vai nos chamar. Claro. Nós vamos lá, na Claro, primeira fila bater palma. claro. Claro. Primeira coisa. Ah. A outra coisa, você sabe que nós temos um streaming aqui em Maricá, Eu sei, né? Tá eu sendo. sei. Então, você já tem contatos imediatos aí do terceiro grau, aí, né? Já tem uma. Que é super importante a gente trazer todo esse conteúdo, né, amigo? E a outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: você falou de dar um spoiler, né? De contar algumas historinhas que foram contadas nessa mesa redonda. Ah, sim. Por exemplo, uma coisa que a gente está descobrindo atualmente, eu acho que vocês estão descobrindo também, é como a gente não tinha dado nome às coisas, Aham. assédio, abuso, como isso é comum, Sim. né? A gente não tinha no nosso vocabulário. Não né? tinha. Então, isso eu fiquei... como fiquei, nominar, a gente vê, né? Mas, assim, 2 pessoas falaram sobre essas experiências, 2 moças. Olha. Quase sempre dentro da família e tudo, né? Tem muito... Bom, aí tem uma outra, a Lucília, que falou assim... Um dia eu notei que eu já estava mais idosa porque eu não encontrei meu grelo. Nossa. Olha. Aí a Aí eu questão descobri que o grelo... Que acontece? Ele vai... Não para todo mundo, mas vai ficando pequenininho, gente. Pequititinho. Ah, ele vai ficando pequenininho. Isso não para todo Nossa. mundo. Mas cada um com a sua. Não, mas é interessante. interessante. Ah. E aí ela falou, gente, o que que acontece com isso? Que eu agora estou nessa situação. Ah, muito bom. Mas as grandes transformações, né? As grandes Pois é. transformações. Aí, por exemplo... Mas ninguém fala, né? Ninguém fala. Ninguém fala, Ninguém Isabela. fala. Tá proibido, Ninguém fala. Ninguém fala. Menopausa, várias falaram da menopausa. Uma teve uma excelente experiência, a outra teve uma péssima experiência. A minha foi horrorosa. A minha também foi horrível. Mas, enfim, foi um assunto falado. Olha eu. Tô quase chegando. Você tá- lá. tá- Tô quase. Tá quase lá. E o que mais? Falaram bastante dessa coisa de cuidar dos pais. Né? Como Sim. Isso é uma outra coisa também. Isso porque também sempre é a mulher que cuida. interfere bastante na vida da Interfere, mulher. Isso, né? É meio que uma obrigação dela cuidar, né, Isabel? Cuidou dos filhos, agora tem que cuidar dos pais. Exatamente. E outra coisa também foi essa questão do Tinder. Me conta. Porque eu já frequentei muito o Tinder e fui criminalizada. Você frequentava o Tinder? Eu arrumei uns amiga? 2 namoradinhos muito dos bons lá no Tinder, Isabel. Sério. Eu não conto. Eu tô contando agora pra Mas todo mundo. eu contei gente, uma me história falaram- aqui no programa. Eu Aham. contei uma história aqui de uma senhora que eu conheci, Aham. 74. E eu estava, inclusive, numa loja. E a gente estava conversando, uma loja de uma amiga. E essa amiga atende por... Você bate lá, ela vai te atender de forma personalizada, vamos Sei. dizer assim. Estava eu lá, chegou a cliente que tinha 74 anos. Mas muito ativa, muito falante, falando com roupa de academia. E ela falava muito. E começamos a falar, não sei por que a gente começou a tocar no assunto de homens, né? Começamos a falar e, de repente, ela solta. Eu entrei no Tinder. E eu tô lá. E olha, eu vou te contar, esses caras não me aguentam. Mas cheia de energia, sabe? Com 74 anos, arranjou lá um namorado de 60 e pouco, falou que não tava dando, né? E ela já tinha conhecido outras pessoas, mas ela estava eu super entrei no viva. Tinder, já faz, super viva. já faz mais ou menos. Vou pegar. Quer sua caneta Pode aí? continuar, vou pegar. Não, aí eu entrei no Tinder, arrumei. Tem muita porcaria também, eu me lembro. Tem muita porcaria. Fala assim, ó, politicamente correto. Mas é amiga. porque aí você faz assim. Enquanto a pessoa começa a conversar, bater um papo pra ver e tal. E tá tudo legal, você encontra e tal. E você vai conversar com ela. Puta, era na época do golpe.
Dilma, não sei o que e tal. Cara, eu levantei, fui no banheiro e piquei a mula, fui embora. Você sabe que a época você tem que perguntar de que lado a pessoa tá, cara. Você pergunta. Depois dessa eu perguntei. Aí minhas perguntas começaram a ser outras. Mas também é uma outra forma, né? Porque, por exemplo, você sair assim... Eu, por exemplo, agora vou... Terapia. Tá quase na hora de acabar o programa, terapia. Eu nunca saí pra caçar, tipo isso. Pra ir em bar, não sei o quê, encontrar gente. Fui pra encontrar gente e tal, mas não era pra arrumar namorado. Sempre fui pra me divertir e tal. E eu nunca tinha tido essa experiência de entrar no lugar pra arrumar peguete, sabe? Assim, tipo. Aí eu peguei. Aí foi muito engraçado, cara. Mas aí eu falei assim, dá muito trabalho ficar conversando pra ver o que é e tal. É melhor você conhecer seus amigos, você já sabe de onde vem, o que pensa. Dá preguiça? Preguiça, eu tenho preguiça. Mas conta. Não, então, aí elas contaram as experiências. Tem uma que tem 75, 76, e tem vários namorados de várias idades. Inclusive fora do Brasil. Deus! Poderosíssima. Internacional. Internacional. E alguns ela conseguiu no Tinder. Nossa. Então, ela era mais fidelizada com o aplicativo. Fidelizada. Muito bom. As outras eram mais ou menos. Esporádicas. Mas ela contou as experiências, várias experiências, que ela já teve muitas, né? Não dá para contar tudo, mas enfim. Aí teve esse lado também de como a solidão, você se sente sozinha. Tem uma questão também... A solidão também deve ser um assunto bem... né? E tem uma coisa também, não sei se vocês percebem, nem isso nem foi. Muitas vezes os casais não convidam a mulher que não tem parceiro. Ah, sim. É verdade. Não é verdade? Sim, não convidam. Porque são os casais, você vai convidar uma pessoa... Mas qual problema? Se ela é sua amiga... Zero problema. Mas é que a pessoa é amiga. Ou a pessoa se separou, aí ela não pode mais andar no grupo. Não pode mais. Como assim? Né? Mas existe isso, né? Existe. E também elas falaram também, essa coisa também que a gente observa, como cada vez mais as mulheres estão saindo sozinhas, né? Fazendo suas coisas, porque assim, tem uma coisa que a Miriam Goldberg, que é uma socióloga que trabalha esse assunto, que eu li bastante, que ela diz que é uma coisa também que eu concordo, porque eu vejo amigas minhas assim. No Brasil, o homem é um capital. Porque a mulher que não tem homem está descapitalizada. Sim. Nossa. É verdade. Né? Na Europa, isso é muito mais suave. Porque é como se você tivesse largada, é isso? Como é isso? Que ninguém te quer. Ninguém te quer. Ela fez uma pesquisa... Você é descartada, você não arrumou nem marido, nem para arrumar marido você prestou? Você prestou? Ou o marido largou você. Que isso... É sempre o marido que toma atitude. Ninguém te quis, ele que te largou. Entendeu? Não é você que não quis casar, não é você que não quis mais ficar naquele relacionamento. Sandra, arranja com uma novinha. Uma novinha. Muito mais do que fora. Mas aí nós temos o exemplo da sua amiga, né? Enquanto o cabelo estava pintado, aí ela sumiu e ele tem a faixa etária dela. Tem. Mas ele quer a mais nova. Ele quer a novinha, Com cabelo pretinho. Com cabelo pretinho. Cara, olha, gente, vou falar. Melhor a gente passar para os finalmente desse programa, porque senão ele vai ficar bom demais. Aí que o YouTube não vai mais distribuir nosso gente. Cara, foi um prazer muito grande, cara. Foi um papo maravilhoso. Já acabou. Um papo maravilhoso. Nós temos aqui saber mais coisas. Nós temos aqui um compromisso de trazer seus filmes para o nosso streaming aqui da cidade. Vamos cuidar disso, se já que já não tem alguém cuidando. Nós vamos estar lá na primeira fila para bater palma no lançamento. Você nos avisa, tá certo? E foi muito bom, cara. Eu quero ficar sua amiga. Vamos ficar amigos. Já somos amigos. Já somos amigos. Olha só, deixa eu só falar. O filme, esse das mulheres, elas não se conheciam entre si, só duas. Que legal. Não, aqui no roteiro tá que você conhecia todas, mas elas não se conheciam. No final aconteceu isso. Todo mundo Amizade. fez um grupo. Olha isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Olha, me fala uma coisa. A gente sempre pede o nosso convidado escolher uma música
O João te falou pra você escolher uma música? Não, Não. Não, falou mas nada. pode escolher agora. Escolhe uma música pode que você... escolher agora. Nós temos no Spotify uma Você quase playlist não bebeu, nossa. Ah. Não gostou do vinho? Gostei, pode pôr mais um pouco, mas Que é eu não da- bebi, é da- eu tô bebendo ainda. Não, Tô bebendo aí. Não é é lá cerveja. da Casa Zé. Moa. É, da Casa Moa, é? Mas você não bebe igual cerveja, tá? Não, que cerveja isso? você enche O o copo. Rogério me ensinou, pô. Rogério Aqui, te ó. ensinou que vinho bebe... Ó. E aí a gente tem uma playlist lá no Spotify. Ah. E a gente sempre escolhe músicas e tal. Você vem alguma música assim na sua cabeça do nosso programa de hoje? Não sei. Isso eu posso mandar pra você? Pode, não. pode. Não, pode não, tem que pode ser não, agora. Bel. Tá vendo como que ela tem que é ser agora. radical? Ela é radical. Fala. Qual é a música que vai ser do filme? Não sei. Ah, Olha. Não sei. como que Mas você assim, tem vergonha, hein, Isabel? não sei, isso eu não sei. Porque É? vai ser música composta pro filme. Ah, vai ser tá, especial. exclusiva. Ah, pô, metida você, hein, Vê um artista que você Pô. gosta. Vê um artista que você Não, gosta. assim, de MPB, de Caetano Veloso. Então Chico fala uma Buarque. dele. Chico Buarque. Sampa, do Caetano. Ah, isso, muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem aquela da Rita Lee também, que é que uma falou. Eu descobri, como é que ela falou? Aquele. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Sei. Qual é? Essa é uma boa por causa do tema. Ela podemos falou botar isso que daí. ninguém tinha falado pra ela. Essa Ela música, descobriu. procura aí. Tá, vocês vão Procura falando aí. Você vai procurando. Bom, enquanto isso, coloca os patrocinadores pra gente, meu lindo. Cauã. Aí, Maltes. Maltes é uma cervejaria maravilhosa aqui de Maricá. aqui? Lá em Itaipuaçu. Tá meio friozinho pra chopp, mas como diz a Isabel, lá tem umas entradinhas, uns negocinhos tão gostosos que a gente esquece até que é frio e continua bebendo chopp, né, Isabel? É isso, ó. Não se esqueça, nossos amigos de lá, um beijo pra vocês. Eu vou conhecer, hein? Vai conhecer Casa Moa. Hoje estamos bebendo vinho, tá friozinho, hoje é dia de Casa Moa. A Casa Moa, nosso patrocinador aqui também, é uma casa de vinhos em Maricá, muito boa. Fulana, não se esqueça, Fulana Maricá, com 2 lojas aqui. Engraçado, né, gente? Ih, desculpa, entrei aqui, você estava falando dos Eu tava patrocinadores. falando da Não, Fulana. então fala. Vou falar da Fulana. Aí, vocês não se esqueçam de ir lá. Fulana Maricá, tem aqui no shopping e lá em Itaipuaçu também, avisando que está em promoção, viu, galera? Que aí não dá para chegar lá assim, desprevenida, porque você vai acabar de lá falido, porque lá as coisas são lindas, não quero falar nada. Merinda também. Merinda de quê? De quê, Sandra? Ela é a Raquel, ela faz umas joias lindas. Semi-joias, Semi-joias. Lindas, com pedras brasileiras. Ela tem um designer maravilhoso. Pode entrar lá. E ela é bem do nosso estilo, a Merinda. Volta lá na Merinda, só para ela gravar o coisa da Merinda. Dá para voltar, ó? Merinda Oficial. @Merinda Oficial. Ela tem aquele shopping que tem ali na entrada da Barra, aquele que é um monte de casinha assim. Downtown? Downtown. É lá que ela tem uma loja. Próximo, Kena, que também, Kena _ Rio, ela vende aqui, vende no Rio de Janeiro, vende em todos os lugares, é só vocês entrarem lá. E ela também faz um atendimento personalizado aqui em Maricá, tá? É roupa, muito boa também, amiga nossa, Márcia. E aí, agora você, Isabel, agora pode me interromper, Isabel. Eu entrei aqui. Gente, a música é que a gente não grava, né? Que você falou um trecho, né? Mas é Cor de Rosa Choque. Cor de Rosa Choque. Mulher é bicho esquisito, todo mês mulher sangra. é bicho esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão. É isso aí. Muito bom. Muito bom, gente. Aida, querida, volte sempre a Maricá. Você agora não tem mais só um amigo aqui, agora você tem mais 2 amigas aqui. Eu acho que a gente pode botar, inclusive, as 2 músicas que ela Podemos botar recomendou. as 2 músicas, E aí, foi um prazer muito grande. Também. Maravilhoso. Meninas, adorei. Vamos brindar com água mesmo? Você com água? Muito bom. Gente, beijo. gente. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, hein? obrigada. Simples assim.